Programa Edificar, com Ottoni de Paula Júnior. Olá campeão, olá campeã, tudo bem? Eu sou o pastor e vereador Ottoni de Paula Júnior e hoje estamos começando o nosso programa Edificar Entrevistas. Bem, hoje estamos na continuação do nosso programa da semana passada, entrevistando esses dois ícones da música evangélica no Brasil e, por que não dizer, da igreja no Brasil. Ao meu lado, meu tio querido, pastor Oséias de Paula, e o meu paizão, pastor Ottoni de Paula. Pastor Oséias, cumprimente os nossos amigos, os nossos telespectadores. É um prazer estar de volta aqui com vocês, ao lado do pastor Ottoni de Paula Júnior, e dizer a Deus: abençoe a todos. Amém. Pastor Ottoni de Paula, meu pai querido, cumprimente os nossos amigos, os nossos telespectadores. É bom estar de volta, não é? E eu louvo a Deus pela vida, pela sua vida que está agora em sintonia com o programa e pela sua filha, meu filho. Deus te abençoe. Amém. Eu tenho um slogan aí, hein? Guarda essa, hein? Quem meu filho beija, minha boca adoça. Viu aí o recado, né? Muito bem, São Pai Coruja. Tio Oséias, sim, deixa eu falar um pouquinho sobre esse fenômeno chamado Sem Ovelhas. O senhor tem ideia quantas milhões de cópias, até onde o senhor soube, vendeu o Sem Ovelhas? Olha, eu prefiro pensar nos milhões de almas, amém, que conheceram o amor de Deus, do que esse valor material da quantidade, porque na verdade a gente não consegue ter acesso a esse valor, esse numerário, não é? Mas sem dúvida alguma, mas são milhões, sem nenhum demérito a nenhum outro número de nenhuma outra vendagem. É natural a gente afirmar de que nenhuma música evangélica nesse país vendeu mais do que Sem Ovelhas. É algo surreal você chegar em qualquer canto desse país e fora dele alguém canta Sem Ovelhas e tem uma história. Graças a Deus. Atravessou gerações. Conta um pouquinho sobre a história dessa canção. Eu estive no Japão, estive na Coreia, e onde eu estive eu vi brasileiro cantando Sem Ovelhas. No exterior, na Europa, nos Estados Unidos, onde eu vou, as pessoas amam este louvor. E no Brasil, onde nasceu em português este hino através da nossa interpretação, porque na verdade é de autoria do pastor Juan Romero, e nós trouxemos a versão para o português e adaptamos esta versão ao português. E é um hino que realmente diz alguma coisa especial, porque é a história de cada pessoa. E me emociona muito saber que ele vem formando gerações. Até há pouco tempo um rapaz me disse assim: Oséias de Paula, eu conheço Sem Ovelhas desde o ventre da minha mãe. Mas como se daria isso? Se sabe, portanto, que o feto entende as emoções que uma mãe sente. E ouve, não é? Então imagino uma mãe cantando no seu afazer diário, ou no culto, cantando Eram 100 ovelhas, esperando um bebê. Naturalmente, ele vai sentir essa emoção. E essas coisas marcam muito a nossa vida. E este hino, esta mensagem, este louvor, Eram 100 ovelhas, vem formando gerações, e eu percebo que a juventude gosta deste hino, os jovens gostam, e quando eu estou na igreja que começo a cantar Eram 100 ovelhas, eu observo os jovens se entreolhando, porque esse hino faz parte da sua história, da sua formação, da sua vida, da sua educação cristã. Realmente é algo muito prazeroso saber que alguma coisa que Deus lhe deu para a sua honra e glória
se incute de maneira tão especial no caráter formado nas pessoas. Vocês sabem que, além de eu ser pastor, eu sou vereador na cidade do Rio de Janeiro. E a minha campanha de rua, pedindo voto, foi cantando Sem Ovelhas. E o maior fenômeno que eu via eram pessoas nos bares, parando e sussurrando. Amém. Sem ovelhas. Amém. Pessoas bebendo, sussurrando sem ovelhas. Por quê? Amém. Porque de alguma forma esta canção chegou até eles, ou pela mãe, ou pela avó, ou pela tia, ou pela esposa. Quem sabe eram até desviados que estavam. E chega porque é a história dessa pessoa. É verdade. Essa ovelha, essa centésima ovelha, é a centésima ovelha. Desviada. É de uma história que Jesus Cristo conta nos evangelhos, não é? De um pastor que tinha 100 ovelhas e de repente uma se perde. E ele, com todo cuidado, deixa 99 protegidas naquele aprisco e vai ao encontro daquela que está perdida. E quem ouve este louvor, esta canção, se sente no contexto dessa história. Daí o pastor Júnior ter observado esse detalhe. Amém. Realmente as pessoas se comovem e eu, quando canto Sem Ovelhas, pastor Júnior, Otônia, eu me emociono. Porque ela fala muito comigo. E eu percebo que as pessoas se emocionam também, porque é a nossa história. Pastor Otônio de Paula, o senhor sempre teve uma vivência ministerial muito ligado à juventude, não é? E liderou durante algum tempo a UMADER. Para quem não sabe, o UMADER é a União de Mocidade das Assembleias de Deus no estado do Rio de Janeiro. E muita gente se recorda da UMADER e se recorda até com uma certa saudade. Era um tempo diferente, não é, pastor Otônio? Diferente, muito diferente. A UMADER surgiu da ideia de alguns jovens, dentre eles Otoniel, Osiel, Eliel de Carvalho e outros jovens que decidiram organizar uma juventude das Assembleias de Deus no estado do Rio de Janeiro. Não havia movimento jovem nas igrejas. Essa sigla UMA, que determina a União de Mocidade das Igrejas, não havia. Mas a partir da UMADER surgiu nesse Brasil afora. E o que ele quer aqui dizer é que o seguinte, um jovem pertence à Assembleia de Deus no bairro de Colégio, certo? Então, a partir da UMADER, aquela organização jovem passou a se chamar, por exemplo, UMADEC, União de Mocidade da Assembleia de Deus em Colégio. Não é? Todas as demais igrejas passaram a adotar essa sigla. A sigla. Então a UMADER surgiu, né, nesse desejo dos jovens, na época, a se organizar e fizeram o primeiro congresso da cidade de Duque de Caxias e já tivemos vários congressos e nessa trilha de que Otoniel e Osiel fundaram e foram os primeiros presidentes da UMADER, eu fui presidente da UMADER, você foi o presidente da UMADER. Eu fui tesoureiro da UMADER. José foi tesoureiro da UMADER, da diretoria da UMADER. A realidade, e eu fico bastante à vontade de dizer, meu filho, o maior congresso que a UMADER realizou nessa última geração foi realizado por você. Em Friburgo. Na cidade de Friburgo, pastor Otônio de Paula Júnior como presidente, ginásio lotado. E talvez o congresso que mais tenha marcado as gerações foi liderado pelo senhor, que foi Teresópolis. Teresópolis, nós fizemos um congresso. Teresópolis. O congresso marcou muito. Marcou. Né? Pastor Decaso, ali surgiu o ministério nacional e internacional do pastor Decaso Takayama. Até hoje ele testifica isso, não é? Então nós estivemos sempre ligados à juventude. E é bom que o Brasil, o Rio de Janeiro, o povo saiba disso, pastor Otônio Júnior, que isso são obras que Deus confiou em nossas mãos e foram realizadas e glorificaram o nome dele. Então, nós tivemos um prazer muito grande de estar por 12 anos na diretoria da UMADER, dos quais um mandato de presidente
da nossa juventude estadual, e eu glorifico a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade de ter servido ao Senhor junto à nossa juventude das Assembleias de Deus no estado do Rio de Janeiro. Pastor Zé, vamos embora tricotar aqui um pouquinho algumas curiosidades, não é? Uma dessas curiosidades é a sua idade. Uma outra curiosidade é como que o Oséias conserva essa voz dele durante tantos anos. Porque nós continuamos cantando. É algo impressionante. Graças a Deus. Eu até diria, particularmente, e vocês vão ouvi-lo cantar daqui a pouco, que o Oséias hoje tem uma voz talvez melhor do que antes. Vamos lá, vamos começar com a curiosidade da idade, até porque quem está muito novo, muito conservado como o senhor, falar sobre idade tira onda, não é? Mas isso então, não é muito comum. Fala um pouquinho pra gente. Dizer a idade não é coisa muito comum. Mas é com prazer que eu posso dizer que na altura dos nossos 66 anos, é um privilégio sentir o mesmo vigor, a mesma alegria e o mesmo prazer de cantar, de louvar, de ministrar a bênção de Deus através da poesia. E na minha vida Deus colocou uma pessoa muito especial, que é o Edson Coelho. É meu compositor, é parceiro meu, é a alma gêmea da minha vida, é um casamento perfeito. E cada vez que nós ficamos distantes, como ultimamente temos estado, porque ele está morando no estado de São Paulo, eu sinto muita falta do Edson. Mas eu tenho certeza que em breve estaremos juntos outra vez para um novo trabalho que estamos já produzindo, pensando e recriando para trazer novidade para o povo de Deus. E essa voz, como é que conserva a voz? Tem alguma dica? Tem algum segredo? Fala pra gente. Dá trabalho. Tá ali minha querida Suilã, minha companheira, trabalha comigo, minha esposa, que sabe que essa voz dá trabalho, viu, Tony? É muita renúncia. É renúncia. É renúncia de certos alimentos, é renúncia de certos líquidos. Por exemplo, o que prejudica a voz que o senhor não faz? Pra mim, gelo de forma alguma. Gelo de forma alguma. De forma alguma. Ar-condicionado só até o limite da temperatura ambiente. Tá. E o resto, falar o mínimo possível. Isso para mim é um sacrifício imenso, porque a gente nasceu com o projeto, com a ideia, com o dom de falar, mas a gente tem que procurar se disciplinar. Eu viajei certa feita com... E nada ácido. Ok. Não comer nada ácido. Eu tive o privilégio de viajar com o meu tio Oséias de Paula em alguns lugares, e eu me lembro que eu estava com ele em um desses lugares aí pelo país, e ele me disse algo que ficou marcado. Ele olhou para mim e disse assim: meu filho, vamos dormir. E eu disse: mas tio, eu não estou com sono. Ele disse: meu filho, eu vou te contar um segredo sobre as cordas vocais, e por isso eu estou dizendo que você tem que dormir. Conta esse segredo sobre as cordas vocais e aonde está o sono com o segredo de uma boa voz. O sono é um remédio ideal para a voz, porque você não pode descansar a voz se não dormir. É mesmo? O silêncio em si não repousa o seu sistema vocal. Só dormindo que você consegue repousar, porque ninguém sonha. Se isso acontece, não é comum, é raro. Ninguém sonha a noite toda, porque no sonho se fala, se conversa, não é? Então é no sono que se repousa a voz. E o sono é esse remédio que faz a voz se preparar para realmente se exercitar como voz, como instrumento de trabalho. Curiosidades de Oséias de Paula aqui, porque dizem que ele está igual vinho, quanto mais velho, obrigado. Ele está ficando melhor. Obrigado, gente. Graças a Deus. Eu sei que vocês também pensam assim. Amém, obrigado. Amém. Pastor Otônio de Paula, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a história deste que é a razão de tudo, a razão de nós estarmos aqui. Meu avô, seu pai, pai de Oséias, pai de Otoniel, pai de Uziel, pastor Antônio de Paula. Não dá para falar sobre a família de Paula sem relembrá-lo, não é? Sem dúvida.
Nosso pai, pastor Antônio de Paula, foi pastor durante 60 anos, sempre fiel, não é, a Deus, às Assembleias de Deus, aos princípios, aos costumes, à doutrina professada pelas Assembleias de Deus. Mas meu velho, ele tem Osés canta um hino que é a história dele. Sozinho vaguei pelo mundo. Lindo. Hoje sou feliz. Hoje sou feliz. Gravado no Sem Ovelhas. Por certo, o Zé vai ter oportunidade de cantar aqui no programa. Meu pai, aos 17 anos de idade, ele não tinha pai, só tinha mãe, e foi criado, né, jogado neste mundo numa fazenda. E aos 17 anos, e nessa fazenda ele apanhava muito do capataz da fazenda. Todo dia o capataz dava uma coça no Antônio de Paula, não é? E criou um ódio no coração do Antônio de Paula. A gente tem também, desculpa lhe cortar, que lembrar que nesta época nós estávamos há uns 50 anos após a escravatura. É verdade, era isso. Ou seja, você ainda tinha toda uma cultura, um resquício de que negro Meu pai era filho de angolano. Papai era filho de angolano. Bem negro mesmo. Bem negro. Então, o Zé Baiano todo dia dava uma coça no velho, no Antôniozinho. E ele criou um ódio no coração, falou: eu vou matar esse Zé Baiano. Comprou uma peixeira e saiu para cometer o crime. Mas no caminho para encontrar o Zé Baiano e ceifar a vida do Zé Baiano, ele passou em frente a uma igreja batista. E nessa igreja batista tinha um pregador pregando, porque Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Antônio ouviu aquilo e falou: isso aí não é ladainha, que ele estava acostumado com a ladainha. Ele era tão católico que ele dizia que ao chegar na igreja, o santo cumprimentava ele. Ele tirava o chapéu para o santo. Ele tirava o chapéu para o santo e o santo cumprimentava ele, a imagem cumprimentava ele. Tão católico que era. Mas isso não é ladainha, o que é isso? Aí ele entrou naquela igreja, né, rústica, ouviu a palavra. Foi o amor de Deus. E o amor de Deus penetrou no coração do Antônio de Paula, ele aceitou Jesus. Pastor Tony, quantos filhos? Foram 12 filhos. Antigamente não tinha televisão, né? A diversão era isso, irmão. Não tinha o programa Edificar. 12 filhos. E uma curiosidade, dos 6 filhos homens, 5 foram ordenados ao ministério da palavra. Obadias, Otoniel, Osiel, Osés e Otoni. E fora isso, agora tem a outra geração de pastores. Pastores. Netos. Filho do pastor Obadias, nosso irmão mais velho, vários pastores em São Paulo, não é? Você, Onésimo. pastor, e assim está. Meu irmão Onésimo. Onésimo, filho pastor. Então, é uma geração, 3 gerações de pastores na família. Que maravilha. Glória a Deus. É uma bênção. Pastor Osés de Paula, há uma curiosidade sobre o sobrenome de Paula, não é? Até porque existem muitas pessoas de Paula com esse mesmo sobrenome. Sim. Né? E o senhor já deve ter encontrado muitas pessoas nesse país. Muitos parentes, entre aspas. Olha, eu sou teu parente. Por que não tem como ser parente do Oséias, parente do Otoni, parente de Otoniel, de Osiel, de Antônio de Paula, mesmo sendo um de Paula? Porque o de Paula nosso, ele vem do nome São Francisco de Paulo. A família do meu pai era muito católica e antigamente era normal a família dar aos filhos o nome de um santo. E meu pai então se chamou Antônio de Paulo, por causa de São Francisco de Paulo. Interessante que ele que escolheu, que a família original dele é Trindade. O nome dele. E no registro, depois de adulto, ele colocou de Paulo. Então, do papai pra cá, de Paulo só a partir dele. Sim. Exatamente. Sim. Ele era da família Trindade, que tem muito Trindade por aí. Sim. Né? A gente até gostaria de um dia ter um encontro com essa família Trindade. Sim. Mas ele ficou conhecido como Antônio de Paulo
Originalmente ele foi registrado de Paulo, foi até ele que procurou esse registro já adulto, porque naquele tempo as pessoas se registravam até de uma certa forma tardiamente, mas em homenagem a São Francisco de Paulo. Sim. A nossa família é de origem Trindade. Daí veio Oséias de Paula, Otoniel, e Osiel de Paula, Otônio de Paula, Otônio de Paula Júnior, né? Ok. É isso aí. Então tá. Deixa eu continuar aqui com o pastor Oséias. Pastor Oséias, nós temos um querido no nosso coração, que é o prefeito Marcelo Crivella. Sim. Né? Quero muito bem a ele. Um grande abraço, prefeito. Ele tem um carinho muito Deus grande abençoe. pela nossa família e principalmente por ti, porque ele conta que nos momentos mais difíceis da vida dele como missionário na África, era uma canção de Oséias de Paula que consolava o seu coração, mais que vencedor. Amém. Canta um pouquinho dessa canção e eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, dessa música. Contigo eu sou mais que vencedor, contigo eu sou mais que vencedor, nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Aleluia. Este hino tem abençoado muitas pessoas. É de Tony Sabeta esta letra, um excelente compositor, que nós gravamos, nós lançamos há muitos anos atrás. E este hino se tornou também um hino muito cantado pela Igreja Universal do Reino de Deus. Até hoje. Cantam, o Bispo Macedo gosta muito deste louvor e em várias reuniões ele canta também, e muitos pastores cantam das várias denominações evangélicas do Brasil e igrejas católicas também, e o Bispo Crivella cantava muito este louvor na África, enquanto missionário ali. E eu glorifico a Deus por ter tido este privilégio. E tive também o privilégio de cantar este hino na Eco 92. Quando nós tivemos ali no Parque do Flamengo, por ocasião da Eco 92, aquela conferência mundial sobre o meio ambiente, para mais de 1,5 milhão de pessoas, com toda aquela gente cantando mais que vencedor, porque você é mais que vencedor. Graças a Deus. Nós estamos chegando, infelizmente, ao final da nossa entrevista de hoje. Nós tivemos ele semana passada, estamos tendo o privilégio de tê-los aqui essa semana também. E agora a gente vai ter que se despedir. Pastor Otônio de Paula, muito obrigado pela sua presença aqui no Edificar. Por favor, dê uma palavra aos nossos amigos nesse momento. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Otônio de Paula Júnior, sua assessoria, a nossa igreja, Assembleia de Deus Missão Vida, na Barra da Tijuca e colégio. E eu louvo a Deus por essa porta que Deus abriu. Eu não tenho dúvida que esse espaço vai abençoar as igrejas evangélicas, os pastores, as convenções. Você foi levantado, colocado como vereador da cidade do Rio de Janeiro para abençoar Amém. A cidade do Rio de Janeiro, os munícipes dessa cidade e em especial as igrejas. Então eu gostaria que os irmãos continuassem orando pelo vereador Otônio de Paula, para que o seu mandato continue sendo uma bênção para o povo dessa cidade. Deus abençoe, foi muito bom participar desse programa Edificar. Pastor Oséias de Paula, meu tio querido, que alegria. Obrigado. Vamos estar aqui outras vezes, com certeza. Obrigado, pastor Otônio de Paula Júnior. É uma honra estar ao seu lado no seu programa, no programa Edificar, e agradeço muito a Deus a sua vida, e que você seja uma bênção para a população da cidade do Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro, para o Brasil, e que represente dignamente sempre o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso eterno Salvador, o nome do Evangelho, o nome de Deus. Porque você não está nesta Câmara Municipal para se preocupar com as coisas evangélicas, você está para cuidar do povo desta cidade. Amém. Que Deus abençoe você, Otônio de Paula Júnior, meu querido mano pastor Otônio de Paula, que alegria, que honra estarmos juntos aqui. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe você e o programa Edificar.
E a gente encerra com essa dupla dinâmica. Vamos encerrar com Otônio de Paula e Oséias de Paula cantando Desejo Missionário. Deus abençoe você, que a mão de Deus continue sobre a sua vida e até semana que vem. E lembre-se, vitória não é para quem quer, vitória é para quem insiste, vitória é para quem nunca desiste. Senhor, tu sabes o anelo que há em minha alma, é como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto, por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido? Eu quisera ir ao campo missionário, eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saberem que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saberem que há um Deus. Eu quisera anunciar. Somente tu conheces os meus problemas, somente tu, Senhor, me ajudará, porque sei que em ti vivo, tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor, aonde me ordenares. Eu quisera ir ao campo missionário, eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saberem que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saberem que há um Deus. Eu quisera anunciar. Programa Edificar com Otônio de Paula Júnior.